Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a função conte.sys de uma maneira que talvez você ainda não conheça. Vou te mostrar como fazer isso em 2 segundos. Primeiro, eu vou te mostrar como fazer da forma normal, que a maioria das pessoas conhece. E caso você tenha o Office 365 ou uma versão mais recente do Excel, você vai conseguir utilizar o que eu vou te mostrar. Então, olha só, eu tenho aqui uma planilha com os dados de cadastro de alunos em um determinado curso, com a matrícula, nome, idade, turma, progresso do curso e o turno, manhã, tarde e noite. Aqui do lado eu tenho uma tabelinha com a turma, o turno, manhã, tarde e noite, e eu quero contar quantas pessoas, quantos alunos estudam no turno da manhã, tarde, noite e são da turma B, D e da turma C. Para isso, eu vou utilizar conte.sy. Então, igual conte.sy, vou pressionar Tab no meu teclado, ele vai abrir essa função para mim. Veja que o que está em negrito aqui embaixo, o intervalo, é o argumento, o primeiro argumento que eu tenho que selecionar nesse momento. Então, onde se encontra o intervalo que contém as palavras que eu quero contar, ou seja, o turno, manhã, tarde e noite. Está aqui, ó, nessa coluna F de turno. Então, vou selecionar a primeira célula e vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo, tá? Então, sempre quando você for selecionar uma coluna ou uma linha, pressiona Ctrl Shift e a seta para o lado, caso seja uma linha, por exemplo, ou aqui, como eu fiz agora, Ctrl Shift seta para baixo. Essa planilha ela contém apenas 17 linhas, mas imagine aí que você tenha 2.000 linhas. Muita gente seleciona isso na mão, um a um, fazendo isso daqui, ó. Então, com Ctrl Shift seta para baixo, você ganha muito mais tempo. Selecionei isso aqui, vou pressionar ponto e vírgula, e aqui embaixo agora está em negrito o critério. Qual que é o critério que eu quero utilizar? Tá aqui, ó. O critério vai ser essa palavra aqui, a palavra manhã. Então vou clicar aqui na palavra manhã, vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Ele vai trazer o resultado de 7 alunos estudam no turno da manhã. Um erro que muita gente comete, seja em planilhas de estoque, gestão de venda, indicadores, é o seguinte: a pessoa fez a fórmula aqui e arrasta direto aqui para baixo. E aí vai puxar o resultado e ela vai achar que está certo. Mas isso aqui é muito perigoso aí para suas análises de dados e controle das suas planilhas. Por quê? Se eu clicar nessa segunda célula e pressionar F2 para entrar na fórmula, olha só o que aconteceu na minha matriz. Pulou uma linha aqui para baixo. Por quê? Quando eu arrastei a fórmula aqui do lado direito, como eu não tranquei a minha matriz, ela também pulou uma linha. Então, se eu tivesse mais dados aqui e continuasse arrastando aqui para baixo, naturalmente lá na minha matriz tabela ia pular de linha em linha e puxar os dados totalmente incorretos, ok? Então vou pressionar ESC para sair daqui. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar novamente aqui na primeira célula que está correta e vou entrar dentro da fórmula pressionando F2. Pressionei F2 e vou clicar aqui, ó, intervalo. Vou pressionar F4 e olha só, ele colocou alguns cifrões aqui antes da letra do número. Significa que aquela coluna F de turno lá da minha matriz está trancada. Então eu posso pressionar Enter e agora, quando eu der 2 cliques aqui para arrastar essa fórmula para baixo, ele vai puxar os dados corretos. Então veja que agora eu tenho 6 alunos do turno da noite. Então já alterou ali para a quantidade correta. Se eu entrar nessa fórmula pressionando F2, eu posso ver que está trancada a minha coluna F, que é a coluna de turno. Beleza? Bom, já eu vou te mostrar como fazer o conte.sys muito rápido, em 2 segundos, mas antes eu quero te mostrar o conte.sys, que é com os 2 critérios que eu tenho aqui, ó, turma e turno, tá? Removeu aqui, ó, turma, ó,
turma e turno, beleza? Então vamos lá, ó. Igual conte.sys, o que mudou aqui foi esse S a mais. Vou pressionar Tab, intervalo de critérios 1. Isso aqui nada mais é do que o primeiro intervalo que eu quero. Vamos começar agora pela turma. Onde se encontra o intervalo das turmas? Lá na minha base de dados, aqui ó, na coluna D. Então vou clicar na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, e agora eu já vou aproveitar e trancar esse intervalo pressionando F4. Ó, F4, beleza, ponto e vírgula, critério 1. Olha aqui embaixo, ó, tá em negrito. Primeiro critério que eu quero. Se eu selecionei o intervalo, que são as turmas, agora eu vou selecionar o critério, que é essa turma aqui, ó, turma B. Beleza. Por que eu não tranco a turma B? Porque depois eu quero que ela vire turma D, depois turma C e assim por diante, caso eu tivesse outros dados aqui para baixo. Bom, fiz isso, ponto e vírgula novamente, intervalo de critério 2, o segundo intervalo, que é o turno. Tá aqui, ó, coluna F. Ctrl Shift seta para baixo, F4 para trancar esse intervalo. Veja que ele colocou um monte de cifrão ali, ponto e vírgula, e o critério 2, que está aqui, ó, nessa coluna de turno. A fórmula está na frente, mas eu posso clicar aqui nessa última e com a seta selecionar lá, aqui em verde, ó, tá circulado, beleza? Vou fechar o parênteses, pressionar Enter, tá aqui, ó. Eu tenho dois alunos do turno da manhã que são da turma B. Se eu mudar aqui para a turma, vamos colocar aqui turma A, por exemplo, ele vai mostrar que eu não tenho nenhum aluno no turno da manhã que seja da turma A. Se eu colocar turma D, eu tenho dois. Posso clicar aqui, ele vai puxar a fórmula para baixo, e tudo que eu alterar aqui nesse intervalo vai ser alterado automaticamente aqui. Bom, agora eu vou te mostrar então como fazer de forma mais rápida o conte.sys se você tem o Office 365 aí no seu computador. Igual conte.sys, e é o seguinte, intervalo de critério vai ser um intervalo onde se encontram os dados, que são aqui, ó, intervalo, que é esse aqui, ponto e vírgula, critério 1, que é manhã. Só que eu vou clicar no manhã e arrastar para baixo e selecionar os três de uma vez só. Fecho parênteses, pressiono Enter, olha só, ele já puxou os resultados aqui automaticamente para mim. Então veja que eu não precisei trancar essas matrizes colocando o cifrão, né, pressionando F4 nessa situação, porque ele já despejou a função de uma vez só aqui para mim. Então esse é o benefício do Office 365. Já puxou os dados. Veja que aqui em volta pintou de azul, ou seja, significa que a fórmula está despejada aqui, já puxando todo o resultado de uma vez só. Se essa dica te ajudou, compartilhe o vídeo. Eu te vejo na próxima.